A Bélgica, mais especificamente o Império Colonial Belga, um império formado pelas colônias gerenciadas pela Bélgica, tornou-se independente em 1830, obtendo tal conquista de forma oficial em 1839. Seu primeiro rei foi Leopoldo I, o qual, vendo que as demais potências possuíam colônias e protetorados fora da Europa, buscou aderir à moda da época. Sua primeira tentativa ocorreu em 1843, quando firmou um acordo com a empresa Leyden Co., a fim de colonizar o reino do Havaí. Porém, logo a ideia foi por água abaixo quando a empresa passou por dificuldades financeiras. Ainda nesse mesmo ano, o parlamento da Guatemala deu ao Império a concessão sobre o distrito de Santo Tomás. Mas por falta de financiamentos, alta incidência de doenças como malária e febre amarela, o reino belga abandonou o distrito em 1854. Ainda persistente, Leopoldo buscou territórios em diversos outros lugares, como Argélia, Haiti, Madagascar e Chipre, mas sem sucesso algum. Alguns mercadores belgas até chegaram a construir certa influência na África Ocidental, porém essa influência foi destruída em 1849 por conta do acirramento de relação com a Grã-Bretanha, ainda pelo incidente no rio Núñez. Esse rio era localizado numa região importante e que já servia como palco para confrontos entre potências europeias. Nesse incidente, uma força naval conjunta entre belgas e franceses atacaram comerciantes britânicos. Anos depois, a região foi anexada à França. Quando Leopoldo II chegou ao poder, o interesse belga por colônias havia diminuído drasticamente. Mesmo assim, o imperador seguiu lutando para adquirir territórios externos à Bélgica, chegando até mesmo a cogitar adquirir territórios espanhóis, holandeses e portugueses, os quais eram outros impérios em certa decadência. Analisando relatos quanto à África Central, região que engloba atualmente países como Angola, Gabão, Ruanda e República Democrática do Congo, contratou exploradores famosos da época como Henry Morton Stanley. Leopoldo II criou então a Associação Internacional Africana, uma organização com o fim de salvar e levar a civilização a regiões próximas do Congo. Assim, surgiu em 1879 o Estado Livre do Congo. Pertence exclusivo de Leopoldo II e administrado com auxílio de Stanley, o qual, durante a Conferência de Berlim, em 1884, garantiu o apoio dos Estados Unidos à iniciativa do imperador. O território só deixou de pertencer a Leopoldo em 1908, quando a Bélgica passou a gerenciar a colônia até 1960. Esta transferência de posse ocorreu após uma forte pressão sobre o governo belga, já que a maneira que os nativos eram tratados pela milícia de Leopoldo era, entre aspas, desumana demais. Antes da chegada dos europeus, a região que hoje conhecemos como República Democrática do Congo era formada por várias sociedades africanas complexas, com culturas, línguas e formas de organização próprias. A economia era baseada na agricultura, na pesca e na caça e no comércio regional. Os povos congoleses também fabricavam tecidos, instrumentos, ferramentas e objetos de metal. Havia redes comerciais que conectavam diferentes regiões do interior da África e muitos grupos viviam de forma relativamente estável. O Congo era um conjunto de sociedades organizadas, culturalmente ricas e com autonomia política. A colonização começou oficialmente no final do século XIX, quando o rei Leopoldo II da Bélgica tomou posse da região como sua propriedade pessoal, chamando-a de Estado Livre do Congo. Esse período ficou marcado por extrema violência. A economia passou a girar em torno da extração de borracha, marfim e minerais, sempre para benefício europeu. A população foi submetida a trabalho forçado, principalmente para coletar borracha. Vilas inteiras eram punidas caso não atingissem as cotas exigidas. Houve mutilações, sequestros, castigos corporais e execuções. Estima-se que milhões de congoleses morreram em consequência da exploração e da violência.
Em 1908, devido às denúncias internacionais, o território passou a ser administrado diretamente pela Bélgica, tornando-se o Congo belga. A violência explícita diminuiu, mas os congoleses continuaram com nenhum direito político. A educação era mínima, poucos congoleses foram escolarizados. Toda a infraestrutura construída, as estradas, ferrovias, servia para escoar recursos, não para o desenvolvimento da população. O objetivo principal da Bélgica nunca foi desenvolver o Congo, mas sim explorar seus recursos ao máximo. A independência de Congo belga em 1960 foi um dos processos mais rápidos e tensos de toda a descolonização africana. Por décadas, o Congo viveu sob o domínio extremamente exploratório da Bélgica, que controlava suas riquezas minerais e mantinha a população sem direitos políticos e quase sem acesso à educação. Nos anos de 1950, começou a surgir um forte movimento nacionalista. A urbanização, as associações culturais e o exemplo de todos os países africanos que estavam se tornando independentes ajudaram no crescimento dos partidos políticos. O principal deles foi o Movimento Nacional Congolês, liderado por Patrice Lumumba, que defendia uma independência rápida e um Congo unificado. Em janeiro de 1959, uma grande manifestação de Leopoldville foi duramente reprimida pelas forças belgas, com mortos e presos. Isso chamou a atenção internacional e mostrou que a Bélgica estava perdendo o controle. Com medo de revoltas maiores e pressionadas pela opinião pública, a Bélgica convocou em 1960 a Conferência da Mesa Redonda em Bruxelas para negociar o futuro do Congo. Surpreendentemente, decidiu conceder a independência em poucos meses, sem preparar nenhuma estrutura política ou administrativa para o novo governo. Em 30 de junho de 1960, o Congo se tornou independente. José Kanavumbu virou presidente e Patrice Lumumba primeiro-ministro. Mas como tudo isso aconteceu de uma forma muito rápida, o país entrou em crise logo nos primeiros dias de independência. O exército se rebelou, partidos rivais entraram em conflitos e a região rica em minerais como a Katanga tentaram se separar. A ONU precisou intervir. Mesmo com esse início turbulento, o 30 de junho de 1960 se tornou um marco histórico. Representa a resistência do povo congolês e a sua luta para conquistar a autonomia depois de tantos anos de exploração colonial. Instabilidade política e conflitos internos no Congo pós-independência. Influência de potências estrangeiras na política do país. Legado de exploração e questões socioeconômicas persistentes. A Bélgica, como metrópole, teve um comportamento controverso em relação à independência. Exploração e colonização. A Bélgica explorou intensivamente os recursos naturais do Congo, especialmente a borracha e minerais, muitas vezes como trabalho forçado e condições brutais. A pressão internacional e os movimentos nacionalistas no Congo forçaram a Bélgica a conceder a independência em 30 de junho de 1960. A Bélgica também não preparou adequadamente o Congo para a independência, o que contribuiu para a instabilidade política e conflitos pós-independência. A Bélgica interveio militarmente para proteger cidadãos e interesses, o que foi visto como uma tentativa de manter o controle sobre o país. A Bélgica também não investiu suficientemente em educação e infraestrutura no Congo, o que deixou o país despreparado para autogovernar. Bélgica manteve um controle significativo sobre a economia do Congo, especialmente no setor de mineração, o que limitou a capacidade do país de desenvolver de forma independente. E também a Bélgica interferiu na política do Congo, apoiando certos líderes e grupos políticos, o que contribuiu para a instabilidade política no país.
A República Democrática do Congo, que conquistou sua independência da Bélgica em 1960, é hoje um país com enorme potencial econômico, mas que ainda enfrenta grandes desafios sociais e políticos. O Congo é considerado um dos territórios mais ricos do mundo em recursos naturais. No seu solo estão alguns dos minérios mais importantes da atualidade, como o cobalto, cobre, ouro, diamante, estanho e coltan, que é essencial para a fabricação de celulares, computadores e baterias de carro elétrico. Só o Congo é responsável por mais de 70% da produção mundial de cobalto, o que torna um país estratégico para a economia global. Apesar dessa riqueza natural, grande parte da população vive em condições de pobreza, e isso acontece porque a exploração desses recursos muitas vezes é feita por empresas estrangeiras e o lucro não fica dentro do país. Além disso, tem conflitos armados, principalmente no leste do Congo, envolvendo grupos que disputam o controle das minas e das rotas de comércio. Politicamente, o país tem um governo republicano presidencialista e realiza eleições, mas ainda enfrenta corrupção, instabilidade e desigualdade. Mesmo assim, o governo atual e organizações internacionais vêm tentando melhorar a segurança, investir em infraestrutura e valorizar a produção local. Em resumo, o Congo é um país livre e independente, rico em recursos naturais fundamentais para o mundo moderno, mas que ainda busca transformar essas riquezas em desenvolvimento real e qualidade de vida para a população.